maldito do rock brasileiro, palhaço 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 maldito. Inteira é rock, de qualquer jeito. Em 81, eu fiz um show com o Arnaldo Batista, o cara que era dos Mutantes, e isso foi lá no Tuca, né? Então eu vendi bilhete, colhei cartaz pela rua, né? Acabei colhendo cartaz lá também, gravando show, e eu acabei ficando amigo dele. Fazendo shows esporádicos, que era muito difícil todo mundo tocar, tinha poucas bandas, mas também muito pouco espaço para tocar, né? Fez um disco chamado Sing Alone, que seria o número 1 aqui da Baratos Afins, né? E ele ficou impossibilitado de terminar o disco porque ele teve uma lesão cerebral quando caiu do Hospital do Servidor, num desses internamentos que ele teve lá, uma tentativa de fuga, sabe-se lá o como, porque ele tentou sair de lá pela janela e caiu, teve uma lesão, ficou um tempo em coma e impossibilitado de terminar o disco. Começamos em 77. Na verdade, quem me levou para a banda foi o Coquinho, que já não está entre nós. Na verdade, eu e o Coquinho vamos fazer uma banda, né? E aí surgiu nesse meio tempo a ideia de tocar com o Arnaldo. O Arnaldo convidou ele e falou, bom, vamos tocar com o Arnaldo. Eu falei, beleza, porque o Arnaldo sempre foi um ídolo da gente, né? Já era um ícone na época o Arnaldo. E foi um grande prazer ter ido tocar com o Arnaldo, ainda mais com o João Flavinho na guitarra, exímio guitarrista, Coquinho e eu. Foi um começo bastante promissor. A gente estava na casa do Arnaldo, tínhamos a empresária do Mário Bonfilho. Tem muito assentido sobre essa fase, porque na verdade ficamos com o Arnaldo acho que uns 9 meses, chegou um ano. Mas foi uma fase criativa, produtiva e agradável. Só que infelizmente não progredimos juntos, né? Aí o Arnaldo foi pro lado dele e nós fomos pro nosso lado. Teve uma fase do texto que a gente realmente meio que cansou, né? A gente fazia de 150 a 200 shows por ano. E daí o Flávio resolveu sair da banda. Foi um baque muito grande pra gente. Ele resolveu fazer uma carreira solo. Só que no momento, na época, ele acabou não fazendo a carreira solo e o texto deu uma parada geral mesmo. Aí todo mundo meio que se separou. Aí o Flávio queria muito fazer algum trabalho com o irmão dele, com o Cláudio Venturini, e acabou montando 14 bis e chamou o Magrão, como o texto estava parado mesmo, e acabou montando 14 bis. Mas aí não sei como, velho, apareceu o Percy na parada, ele ia nos ensaios. Aí o Percy se somou, né? Entrou na tripulação da nave. Em verdade, a gente era um trio com cantor, uma formação clássica de rock, né? E sempre gostamos de rock pesado. O Arnaldo não era tão rock pesado. O rock pesado é guitar orientated, né? Como diz o norte-americano, orientado pela guitarra. E com o Arnaldo era um negócio orientado pelo piano. Então, com a entrada do Dudu e a posterior saída do Arnaldo, a gente deu vazão ao nosso lado mais visceral mesmo, que era o rock mais pesado. Mas um dia eu venho a terra muda de cor. Suas pegadas se foram com a noite. Você nunca vai se esquecer do
cena punk paulistana, ela começou no final da década de 70, né? E esse final de década de 70 foi, né, um embrião para o movimento punk que ficou conhecido no começo da década de 80, né? O ápice, né, do movimento punk paulistano foi o festival Começo do Fim do Mundo, né? Onde foi organizado pelo Calegari, que é guitarrista do Inocentes, pelo Antônio Bivar, a Meire, né, namorada do Calegari na época. No Começo do Fim do Mundo, o Bivar acabou de chegar de Londres. Aí ele falou, pô, eu acho que eu vou agitar um festival. Aí ele saiu aí, porque ele tinha uns contatos e conseguiu o Sesc Pompeia. Aí chamou o Calegari, né, para dar uma força. E os dois armaram esse festival, o Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompeia em 82. Foi o lançamento do livro O Que é Punk, do Bivar, né? E nós conseguimos reunir em 2 dias 20 bandas punks, né? 10 de São Paulo, 10 do ABC, as mais relevantes e tal. Uma média de público de 6 mil pessoas por dia. Então foi um dos maiores festivais punks do mundo, né? As bandas Cólera, Inocentes e Olho Seco gravaram o primeiro disco punk brasileiro que você tem notícia, que é uma coletânea chamada Grito Suburbano, né? Essa coletânea foi realmente o que fez vamos dizer assim, o que fez com que o movimento crescesse e tomasse forma, né? É um marco na história do rock brasileiro, porque foi um divisor de águas o final da década de 70 e o começo realmente da década de 80. Né? Coletânea Grito Suburbano Independente, né? A intenção era gravar um compacto do Olho Seco e acabar a banda, né? Porque eu nunca vi integrantes de uma banda tocar em outra banda ao mesmo tempo, então eu falei, isso aí não vai dar certo, vou lançar um compacto só e acabar com a banda Olho Seco, né? Aí começou, aí veio Cólera, Inocentes, eu falei, pô, a gente acho que poderia lançar um LP, né? Aí chama mais atenção, né, um LP. Aí saí vendo as fábricas aí, eu não conhecia gráfica para fazer capa, lance de retícula, né, no fotolito, e levei chapéu, a capa saiu horrível, mas conseguimos gravar o disco na Gravodisc, ali nas bocas. Tinha que pedir licença para as prostitutas para a gente subir as escadas para ir para o estúdio e gravar o disco. Foi através dessa coletânea que muitos órgãos de imprensa, a mídia toda tomou conhecimento de que existia o punk brasileiro. Teve um início, né? E lá na loja é ali que se encontrava, é ali que trocava endereço, é ali que bandas se formaram, né? Um conhecia o outro, falou, pô, você toca bateria? Nossa, então entra... Bom, eu tô fazendo uma banda, né? Então tinha que ter um centro para o pessoal se reunir, conversar, armar show, divulgar esse show, né? Mandar carta lá pro exterior, etc, né? Para o pessoal conhecer as bandas daqui. Tem um fenômeno underground do rock brasileiro que é o movimento dos fanzines. Os fanzines eram publicações alternativas. Os fanzines surgiram nos anos 30 nos Estados Unidos como revista do fã. Fan Magazine, revista do fã. O fanzine ele ganha um caráter
promoção, divulgação e exposição do seu trabalho, como na década atual você tem os blogs, os sites, as fanpages, as redes sociais de modo geral, eram os fanzines dos anos 80. Então, se você montava uma banda de rock, você tinha que ter um fanzine. O fanzine era a ponte para você chegar a outra banda. O Camisa de Vênus, ele começou fazendo um fanzine chamado Delirium Tremens. É um fanzine feito por Marcelo Nova, pela mulher dele e com mais 2 amigos. E nesse fanzine ele divulgava a banda, ele falava do que estava rolando, tinha coisa de reverência. O Brasil inteiro foi integrado por esse movimento de fanzines, porque eu, por exemplo, eu comprei disco do Cólera, porque eu peguei o cupom, fui no correio, fiz um documento chamado Vale Postal, era uma espécie de cheque, aí você mandava para os caras, ou então você botava o dinheiro dentro dela disfarçado com um jornal, aí o cara recebia e mandava o LP para você. Então, era esse underground do rock brasileiro, fora das grandes bandas que subiram, a Camisa de Vênus conseguiu, Inocentes conseguiu, Leve Hood conseguiu, mas essas bandas faziam. O grande momento do rock brasileiro mesmo, que dominou o mainstream, aquela coisa toda, é os anos 80. Aquele rock dos anos 80 surgiu com a Blitz em 82. Aí quando rolou esse lance da Blitz, aí foi engraçado, porque acho que eu contei isso nos dossiês. Eu tinha fazer 5 shows no interior, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sei lá. Aí no domingo ele estava tocando em Americana, nunca esqueço disso, era no Circo Teatro. Eu estava à tarde fora do teatro, velho, e passou uns 5, 6 moleques lá, 5, 6 anos de idade, cantando Você Não Soube Me Amar, né? Aí naquele momento eu pensei assim, porra, era pra esses caras estar tocando aqui, não nós, né, meu? Os caras estavam estourados, indo fazer um show, não dava pra entender isso. Mas na verdade, essa galera aí, sinceramente, não é rock, né? Não é pop. Naquele momento havia um investimento por parte de algumas gravadoras num que eles chamavam de segmento novo, né? A geração que antecedeu todas as bandas de rock dos anos 80 no Brasil era a geração de Raul, de Belchior, de Zé Ramalho, de Djavan, enfim. Não era não havia essa denominação de rock brasileiro, né? Isso evidentemente surgiu nos anos 80 e se tornou um modismo. Claro que havia bandas interessantes e a maior parte estava ali porque estava ali, não fazia nenhuma diferença estar ou deixar de estar. Através desse investimento surgiram inúmeros sucessos de rádio, né? Porque pagava-se para tocar e tocava-se muito intensamente, né? O que criou essa ideia de que os anos 80 foram espetaculares, tanto que de lá para cá não aconteceu mais nada. Não é bem verdade isso, porque o que aconteceu ali foi um investimento econômico, né, maciço, que proporcionou a várias bandas, o Camisa de Vênus inclusive, a navegar pelo oceano da popularidade. O traje começou, eu não tinha noção de que houvesse um movimento. Eu estava voltando dos Estados Unidos, né? Eu fui para lá em 79, morei lá até 80, e daí nós ficamos sabendo do Ira, mais tarde ficamos sabendo dos Titãs também, que tocavam. Começou a perceber que tinha um movimentozinho no Rio, tinha outras bandas, tinha Léo Jaime, tinha os Paralamas. A gente se reunia na casa do Marcelo Fromer, em Pinheiros, para meio decidir quanto que a gente ia cobrar, para um cobrar menos que o outro e tal, um sindicatozinho mais ou menos, e para dividir as notícias. Olha, vai abrir uma casa, o Napalm lá na cidade, vai abrir o Carbono 14, vai isso aqui e tal. E foi assim, né? Fomos tocando nesses lugares, o movimento, daí a gente começou a ver que, né, tinha um movimento. As gravadoras começaram a ver que tinha um movimento
Então no Rio a Odeon pegou o Legião, Paralamas, se não me engano a Blitz também. E aqui, e a Warner começou a procurar as bandas, acho que contratou o Kid Abelha no Rio, e o Peninha ficou encarregado de achar as bandas daqui. O Magazine acho que foi a primeira que chegou a fazer um sucesso com o Soul Boy e tal. Eu Soul Boy é uma música de autoria de um office boy na época, né? O Aguinaldo, ele era office boy de um advogado do Tico Terpes, Joelho de Porco, né? E ele apresentou para eles lá, né? O Tico e o Zé Rodrigues, e eles passaram pro Kid. Aí nós começamos a tocar essa música com a Verminose. Tocamos ela durante um tempo, 2 anos, em ritmo mais rockabilly, né? Bem mais rockabilly. E aí, quando fomos descobertos pela Warner, né? Gravamos no estúdio deles, né? Do Tico Terpes, do Zé Rodrigues, já com uma roupagem mais nova, mais nova pra época, claro, mais new wave mesmo. Então ficou um swing gostoso. Os anos 80 foi assim, como já é dito, né? Houve um boom do rock e era muita gente, né? Fazendo rock and roll pra lá, pra cá, pá. Então foi a moda do rock. A moda dos anos 80 era o rock. Ainda bem, né? E tínhamos vários lugares para tocar ao vivo, aqui em São Paulo, Carbono 14, Radar Tantan, Rádio Clube, era uma infinidade de casas. O que a gente não sabia, que precisava saber de estúdio, é como é que grava, porque a gente não tinha... Chegando primeiro, vamos gravar, cara, não, peraí, vamos ajustar a guitarra. Pô, ajustar, meu, vamos tocar. Aquela coisa tosca mesmo, né? E então tinha isso. Tinha na nossa época também uns caras, não eram uns caras, mas não sei se partia das bandas ou das gravadoras. Vamos fazer outra banda igual essa. Mas não colava, sabe? Eu acho que o público também era mais sabido, sei lá, mais exigente. Então teve uns negócios assim, vamos lançar isso na onda e não colou. A ideia era que a expressão Camisa de Vênus era muito incômoda. Ela não tinha a intimidade que hoje tem com camisinha, né? Compra uma camisinha. Camisa de Vênus era uma expressão que estava diretamente ligada a sexo, e tudo que é ligado a sexo causa um determinado impacto, evidentemente que em cada época ele tem uma ressonância. Ali naquele momento, me lembro de entrar em farmácias e não havia preservativos expostos, ficava tudo escondido lá dentro. Você tinha que chegar para o farmacêutico e perguntar: você tem camisa de Vênus aí, meu amigo? Isso se não tivesse uma senhora ou uma senhorita do seu lado. Então, quando nos foi proposta a mudança do nome da banda, eu, a título de ironia e sarcasmo, porque você perde, né, os amigos, perde filho, mulher, mas a piada, uma vida sem humor, sem sarcasmo e sem ironia, não há sentido em levar a vida estritamente a sério, porque você corre o risco de se tornar uma pessoa tristonha e, consequentemente, enfadonha o tempo todo. E ali eu achei que era interessante fazer essa brincadeira e dizer: não, tudo bem, põe capa de pica no lugar de camisa de Vênus. Aquilo que hoje é engraçadíssimo, é hilário, né? Na época, nos custou a demissão, nós fomos expulsos da gravadora, com um contrato assinado há apenas 3 meses, né? E isso também é curioso, você observar a distância, de ver que apenas uma banda de meninos incomodou tanto aquele poderio que eles se preocuparam em nos exterminar. O que nós representávamos de ameaça? Nada, era mais uma banda entre dezenas de outras, né? Mas a afronta eles não puderam suportar, né?
Mal sabiam eles que, um ano e pouco depois, a história voltaria com muito mais força e com muito mais vigor. A vida tem esse elemento de surpresa, é interessante. Falar da época prolífica, né, dos anos 80, o boom das casas noturnas, né, rádio tocando, né, todo mundo, TV, os programas de TV, a gente tinha bastante, né, coisa. E falando de casas noturnas, a gente tinha lá a Tifon, Raio Laser, Latitude, Barco ali em plena 23 de maio, Madame Satã, sabe? Esse lugar então passou gente assim maravilhosa, né? Um lugar que também bombava demais. O Retrô tinha no Rio de Janeiro o Circo Voador, né? Também é um lugar onde passou todos que você imaginar, os que estão aí até hoje, né? Morro da Urca, Morro da Urca eu já tive um prazer de assistir lá, Cazuza e tudo mais. E lembrando também de outros artistas que a gente não pode deixar de citar, o Erva Doce, Marcelo Sussequim com Erva Venenosa, né? Tinha também o Tóquio, Supla, né? Esses Humanos, figuraça, né? Pegava aquela onda meio Billy Idol, né? Que também não pode deixar de citar. Celso Blues Boy, falecido Celso Blues Boy, que nos deixou também. Garotos Podres, o ABC também imperava muito no rock nacional. Heróis da Resistência, 365, né? Que quem mais? Dr. Silvano e Companhia, Now. Aí você vê a extensão de bandas e artistas da época que realmente tinha a variedade, né, musical, mas com muita qualidade. E onde as pessoas realmente tinham prazer, né, de ir às lojas do disco, comprar, porque as rádios tocavam, né, a extinta 97, FM aqui de São Paulo e tudo mais. E artistas legais como a banda Brilho, que temos hoje até o Cláudio Zoli aí ainda nativa, Sempre Livre, Degradê, Absinto, Lobão e os Ronaldos, Barão Vermelho, né, Fevers. Poxa, então a gente dá pra ver a qualidade da musicalidade do rock que imperava naquela época, né? E é uma coisa que dá realmente muita saudade do velho, bom rock and roll, que a gente sente aí a saudade, porque tá ruim, né, meu? É funk, carioca, sertanejo. Naquela época não tocava nada disso. Era só coisa de qualidade. Saudade dos anos 80, cara. A noite inteira é rock, de qualquer jeito é rock. Eu conheci as bandas de Brasília, né? Especificamente Legião Urbana e Plebe Rude, em 83. Eu trabalhava na Napalm e recebi as bandas lá. O Legião chegou em trio, né? Ainda o Renato tocava baixo, e a Plebe Rude já com a formação original que chegou, né, ao Concreto Já Rachou. A diferença básica, né, do funk de Brasília para o funk de São Paulo é que origem social mesmo. O funk de São Paulo era mais proletário, né, e o funk de Brasília é classe média e intelectualizado, professor, diplomata e tal. Isso fazia que até o som fosse diferente, né? Porque o som de São Paulo era muito mais rude, muito mais de rua, muito mais de gangue de rua, enquanto o de Brasília era muito mais melódico e harmonioso, que é coisa de quem até toca melhor, né? Então bandas como Capital Inicial, Escola de Escândalos, que é uma banda muito importante da cena de Brasília, que não teve a exposição que merecia, porque o Feijão, que era o guitarrista da banda, um cara super criativo e tal, acabou morrendo precocemente, a banda acabou não chegando a uma grande gravadora como esperava, como todas as outras bandas de Brasília acabaram chegando. Então o Escola se tornou uma banda mítica, assim, né? Todo mundo gravou músicas do Escola de Escândalo. Sem falar no Aborto Elétrico do Renato Wilson, que gerou canções para duas bandas importantes, que é pro Legião Urbana e pro Capital Inicial. Estava comentando ontem até em Brasília com o pessoal lá, que em Brasília os caras se denominam a capital do rock, né? Que eu acho totalmente errado. Primeiro que o rock é universal, né? Onde tiver um roqueiro ali estará a capital do rock. Mas como aconteceu essas bandas, Legião Urbana, Capital Inicial, essas bandas lá de Brasília, os caras acham a capital do rock. Mas o engraçado era o seguinte, esses caras já tocavam em rádio pra caramba, velho.
E eu com a patrulha, nós fazíamos ginásio do esporte no interior de São Paulo. Fazíamos teatro grande em São Paulo e tal, sem música na rádio. E os caras tocavam nos botecos de merda, velho. Era engraçado isso. Eu cheguei até num boteco que tinha aqui perto, estou na Galeria do Rock, só para dar um toque de nação, no Napalm, que era na Amaral Gugel, um barzinho doce. Ia tocar o Legião Urbana. A gente voltava do interior, voltava de ônibus da van do caramba, de madruga, ia dar um rolê nos jardins e tal. E estavam os caras lá pondo a bateria nos táxis, lá no Paralamas, estavam tocando Rose Bombom. Os caras ficavam no boteco de merda e a gente no ginásio de esporte. E de repente inverteu tudo, velho. Os caras foram tocar no ginásio, apareceram na televisão, alta execução errada e foi quando a gente resolveu dar uma parada, né, velho? Porque foi difícil realmente. Porque eles se tornaram o padrão de rock, né? O nosso rock já deixou de ser rock. Quer dizer, o pop virou rock, o rock virou nada. Foi isso que aconteceu. Essa daqui é a concha acústica do Parque da Aclimação em São Paulo, onde na década de 80 a gente fazia um evento que chamava-se a Praça do Rock. Mais precisamente em novembro de 83 é que a Praça do Rock teve a sua primeira edição. Era um evento feito todo último domingo de cada mês, né, e reuniam as bandas do cenário underground de São Paulo e de outros estados também. Muitas bandas vieram e participaram do nosso evento, que com o tempo virou até um movimento. Na verdade, muitas bandas que existem até hoje, tipo o Árpia, o Golpe de Estado, Dr. Sim, o Salário Mínimo, bandas que ainda estão no cenário, elas praticamente começaram aqui na Praça do Rock, nessa década de 80, onde existiu o rock de forma underground e o movimento da New Wave. Alto lá, guerreiros eternos, que o mestre nos aguarda. Permaneçam, pois fiéis, que de vós será um verbo. Deixa um fatal, deixa um fatal, deixa um fatal no meio, mas não ser igual. Deixa um fatal, deixa um fatal, deixa um fatal no meio, mas não ser igual. O Kid Abelha foi uma imposição do pessoal da Paulistur. Eu não sei o que acontecia lá, que alguém se engraçou com a beleza da Paula Toller e eles queriam de qualquer forma que o Kid Abelha e as Abóboras Selvagens, que era a banda da Paula, que eles participassem da Praça do Rock. Na verdade, aquilo não era um rock autêntico, era mais um pop, um new wave. Tinha qualidade, é claro, mas não tinha nada a ver com o nosso movimento, que já estava tendendo para o heavy metal. A Paulistur impunha de qualquer jeito que naquele mês houvesse uma apresentação do Kid Abelha e da Gangue 90, que não eram bandas de rock essencial. E o que eu fiz? Liguei para o pessoal que fazia o som, liguei para as outras bandas que iam participar e cancelei o evento. Não apareceu ninguém aqui. Na segunda-feira recebi um telegrama desesperadíssimo do diretor da Paulistur, me convocando para uma reunião de emergência. Eu fui lá, mas tomei uma escovada do cara e também dei uma escovada nele, é claro, né? Bati na mesa dos caras e disse que não adianta, que de abelha não é rock e não poderia participar do nosso movimento. Os
nós fomos para o Parque do Carmo. Foi aí que na primeira edição da Praça do Rock no Parque do Carmo aconteceu aquele incidente do Made in Brasil com a banda Salário Mínimo. Coisa que não deveria acontecer, né? A gente estava num movimento de união e acho que por causa de um empréstimo de bateria, alguma coisa de montagem e tal, eles acabaram discutindo e o público começou a apedrejar as bandas, entendeu? Por causa desse entrave entre eles, né? A grande verdade é que os músicos e participantes na época não conseguiram entender qual que era a nossa ideia. A nossa ideia era de união, entendeu? Como a Tropicália tinha tido na década de 60 e 70 uma união muito forte, e aí eles começaram a aparecer sem grandes investimentos e foram para a mídia. A Praça do Rock era uma coisa para seguir mais ou menos o mesmo modelo, mas as bandas, elas usavam mais da rivalidade entre elas do que dessa união. Então elas queriam simplesmente só tocar, elas não queriam fazer parte de uma coisa assim que movimentasse mesmo o cenário. Começava a nascer uma cena de heavy metal, mais precisamente em São Paulo e Belo Horizonte. E tudo girava entre as famosas e cultuadas lojas de discos e gravadoras. Woodstock, Baratos Afins e Devil Discos em São Paulo e a Cogumelo em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, também surgem as primeiras bandas de metal. E são elas: Dorsal Atlântica, Azul Limão, Metalmorfose e Taurus. Eu procuro pensar, decidir. Me dê a sua mão, vamos até onde nos deixar. Com asas em fogo, aterrissando em cada cidade. Eu era já uma pequena gravadora, assim, eu era o que tinha naquele momento, né? Não tinha outros selos, era só a gente, né? E estava paralelo a isso, estava rolando os discos, aliás, os shows na Praça do Rock, que todo fim de mês, né, todo último domingo do mês, tocava-se 4 bandas, se apresentavam lá. E eu me envolvi com aquela cena toda, e todo lugar que eu ia levava meu gravador e tirava os tapes, e fiquei amigo daquela turma, né? Então, eu estava já fazendo disco, eu era a alternativa, talvez o único, era eu, né? Não tinha outro, ou era uma grande gravadora, né? Mas os caras torciam o nariz para essas coisas que não estava badalada, que as revistas não falavam, que não aparecia na TV ou tocasse no rádio, né? Então eu tive a ideia de fazer uma compilação, né? Para dar espaço para mais bandas. Eu pensei logo em fazer já 2 volumes. Seria esse disco aqui, que a gente acabou chamando de São Paulo Metal, porque era o que estava rolando, né? Já tinha bandas como Iron Maiden acontecendo, mas na verdade eu não sabia nem o que era heavy metal até aí, né? A gente era rock and roll. Levando a todos os povos a mensagem que vai exorcizando milhões numa batalha em glória. A gente acabou reunindo as bandas que estavam envolvidas com a cena, que era o Avenger principalmente, e o Centúrias, que é uma banda que eu já conhecia. Eu conhecia Centúrias e Salário Mínimo, né? Depois apareceu o Avenger e o Vírus, eu achava que é a banda que mais tinha a ver com a tendência metal, assim, né? Porque eles se trajavam, botavam aquelas vestimentas de metal mesmo, eles e o Salário Mínimo, né? O Centúrias já era aquela cara mais hard rock mesmo, ninguém tinha aquela coisa de guarda-roupa, né? Ninguém estava preocupado com vestimentas, né? A força da fogo sobre as nuvens, reluzindo a luz de Antares. Armas mortais carregam nas mãos, o ódio refletido em seus corações. A luz de Antares, o claro da discussão. E
aí as outras bandas que estavam se cogitando, na época tinha uma banda chamada Cerbero, né? Ela não teve registro, teve um único registro póstumo depois ao vivo no Rainbow Bar, né? Que vieram gravar muito tempo depois, já quando surgiu o CD. E era para ela estar no lugar do Corsos, né? O Cerbero, cara, sem exagero, era uma banda que fazia bandas como Sepultura parecer uma orquestra sinfônica, cara, porque era uma puta paulada, os caras tocavam numa puta velocidade, né, um som pesadaço, e as apresentações deles eram bombásticas mesmo, sempre com gelo seco, né, aquelas nuvens de fumaça, então era impressionante mesmo, né. É uma banda que eu botava muita fé, né? Mas eles estavam sendo em viagem para os Estados Unidos já tinham vendido as guitarras, né, o pessoal estava meio caindo fora. Mesmo assim eu me lembro deles irem uma das sessões, que acho que ainda era o SP Metal 1 que estava rolando, eles foram no estúdio, deram uma olhada lá e tal, mas até rolar o lance do volume 2, que as coisas eram tudo muito lenta, muito devagar, não tinha muita gráfica, não tinha, os estúdios também, as sessões eram bem esporádicas assim, né, a gente fazia uma vez ou duas por semana e tal, e aquele tempo passou e os caras acabaram caindo fora. E eu me lembro até numa praça do rock, o cara disse, ó, estamos caindo fora semana que vem, não vai dar para entrar e vamos ficar fora. E aí a gente já tinha o Corsos como um plano B, assim, né, porque o Corsos já estava na cena e eles acabaram sendo recrutados para entrar no lugar do Cerbero, né. E aí esse disco ficou mais ou menos meio metal, meio... o Performance era uma banda mais rock and roll, né? Tinha até umas pegadas meio progressiva, meio progressista, assim, né? Mais rock and roll mesmo. E o resto tá mais, eu acho até que ele é mais metal até, né? Estava mais engendrado no conceito de metal do que o volume 1 até, né? E depois a gente já gravou no mesmo estúdio, mas mixamos no estúdio A do Vice-Versa, que era um estúdio mais sofisticado, tinha os outros recursos, né? Então teve coisas assim que teve falhas como toda a gravação. Eu me lembro que o Santuário teve um problema da gente cortar o finalzinho da música, cara. Não sei o que aconteceu lá, que a gente fez uma cagada lá e deu uma caca. Então isso aqui foi gravado em condições meio precárias mesmo, na raça mesmo, né? E claro, não saiu uma puta qualidade, porque a gente não sabia mesmo gravar, né? Eu era o produtor e as bandas estavam assim, super agradecidas de estar participando, ninguém contestou nada, ninguém ficou cobrando, exigindo coisas, até porque o sonho de todo mundo era ter um disco, né? Mas a gente não imaginava que ele ia tomar essa proporção, assim, 30 anos depois, né? Esse disco ele é uma referência mundial, cara, porra. Tem gente que cultua isso na Finlândia, né? No Japão, Estados Unidos, Inglaterra, em vários, Espanha, Portugal, em vários países da Europa. As pessoas têm um maior carinho, né, especial com todas as bandas do SP Metal. Ele é visto como um marco mesmo no heavy metal nacional. Nos anos 70 existia uma banda chamada Gota Suspensa. A Gota Suspensa era uma banda de rock progressivo. Essa banda gravou uma demo que passou na mão de um pessoal lá da PUC. O pessoal pensava que essa demo era um novo disco do Pink Floyd, então a gente tinha 16 anos, a gente ficou muito feliz de aos 16 anos ser confundido com Pink Floyd. Foi uma grande surpresa pra gente. Logo depois a gente gravou um disco da Gota Suspensa. O baixista, que era o Xavier, ficou de castigo, porque a gente era ainda colegial, né? E como ele repetiu de ano, o pai não deixou ele gravar o disco. E quem gravou foi o Tavinho Fialho, que tocava com o Arrigo Barnabé na época. A gente era fã do Arrigo, convidou o Tavinho Fialho para gravar com a gente. O tempo passou, essa mesma banda foi convidada para entrar na CBS. A gente via o pessoal da Blitz, que era fã da Gota Suspensa, eles viram o show da gente já na virada, quando a gente já estava ficando meio new wave, estava influenciado por B-52, Police, enfim, todas aquelas bandas que a gente
por mais que gostava de rock progressivo, a gente ficou muito impactado com a chegada do punk e do New Wave. A gente gostou do formato, então o disco da Gota já era meio progressivo e meio New Wave. Mudamos o nome por uma questão, porque a gente achava que a Gota Suspensa não era metrô mesmo, era um outro tipo de som, e fizemos um som tecnopop. Era mais clean, era mais direto, e o que é interessante é que o Mariozinho Rocha, que hoje trabalha na Globo, foi o primeiro produtor a escutar esse som. E a música que ele queria lançar era uma música punk, eletrônica, francesa, que a gente gravou nesse disco, chamava Pourquoi. Claro que a CBS gongou, né? Ele não gostou da ideia. O Mariozinho Rocha queria ter lançado a gente no Chacrinha em francês e depois de 6 meses falar que a gente era brasileiro, na verdade, que a gente não era uma banda gringa. A jogada dele era bem interessante, mas enfim, os caras não morderam. Mas o que é importante é que o metrô fez muito sucesso, a gente estourou 7 músicas em 2 anos. Ninguém sabe como isso é difícil, estourar 7 músicas de um LP. Quando eu cheguei aqui, né, em São Paulo, tinha uma cena de rock muito bacana, né? Que eu encontrei assim, Ira, RPM, Titãs, tudo se formando, né? O Traje a Rigor. Então eram shows bem bacanas, né? Que eu vim do interior, não era de São Paulo, eu era de Ribeirão Preto, não era de São Paulo. Então foi uma época bem louca assim na minha vida, porque eu até aprendi um pouco sobre o que estava se passando na cena, né? Eu era um cara meio fora do esquema aqui, né? Eu não conhecia quase ninguém, né? Então foi interessante eu chegar em São Paulo, ver a cena de rock, né? Porque tinha essa cena de rock que era uma coisa mais acessível, né? E tinha o punk rock também, né? Tinha Madame Satã, tinha uns shows bem malucos assim. Foi legal ver o Legião Urbana chegando em São Paulo, né? Dormindo na casa de amigos e fazendo shows em lugares pequenos e assim, já com aquela magia de superstar, mas não, sem ser ainda, entendeu? Então foi bacana, né? Você vê o Renato Russo nos cantos ali com seus amigos e dormindo pelos estúdios aí, né? Cada vez que eles vinham era uma coisa assim. Você vê a própria Gangue 90 também acontecendo, né? Tudo na mesma época. Eu me sentia assim, meio que participando da história, né? Porque foi uma coisa tão forte, né? O rock, eu acho que tinha também o fato do rock and roll no Brasil, ter um cara chamado Cazuza, né? Fazendo rock and roll. E isso trouxe a Globo pro lado do rock and roll, né? Trouxe o som livre, né? Então, de repente, né? No meio dos anos 80, todas as novelas, né? Eram rock and roll. Você ia no Chacrinha, era só rock and roll. Era um programa inteiro só rock and roll. Sabe, isso aí era Barros de Alencar, que era um programa assim, sabe, que era antes dos anos 80, era só o que rolava, era música brega, só música brega. Não tinha rock and roll assim no Barros de Alencar. E nos anos 80, no tanto que foi, né, tanto que a mídia apoiou, né, tinha em todas as novelas, então virou a música nacional, era o que se ouvia, não se falava em outra coisa. Se você tivesse um cara cantando que nem o Renato Russo ou que nem o Cazuza, esse cara não ia rolar, sabe? Porque as pessoas iam olhar e falar, esse cara tá imitando o Cazuza, tá imitando sabe, o Marcelo Nova, tá imitando, sabe? Ele não rolava. A mídia, a indústria, né, internacional, ela começou a perder terreno. Então, por exemplo, você não vendia tanto o disco do David Bowie. Por quê? Porque está vendendo Legião Urbana. Mas o que é isso? Começou a haver uma certa indignação, né? E como a gente tinha a mídia ao nosso lado, não teve como parar isso. Então a música brasileira começou a tocar mais, né? Então foi a primeira vez na história
do Brasil que a música brasileira tocou mais na rádio do que a música americana. Comprei a guitarra, uma extrato igual do Rich Blackmore, cor madeira, com escudo branco, e passei a ser guitarrista, com a guitarra, e frequentar a noite paulistana com um trio chamado Gnose, que também era formada por pessoas daquela gangue do surf. E ali eu comecei a encontrar com o pessoal do Ultraje a Rigor, o pessoal do Ira, e um dia me convidaram para entrar na banda da Meist, que era a cantora Absurdetes, era das Absurdetes, que era a banda que tocava com o Júlio Barroso, que chamava Gangue 90 e Absurdetes. E começamos a tocar, e o Luiz Schiavon era o tecladista. O Luiz Schiavon, a May convidou para ser o tecladista, e a gente fez alguns shows bizarros, aconteciam coisas assim que, puta, não dá para acreditar, mas rolou assim uma amizade muito grande entre os participantes, e o Luiz me convidou, me mostrou um cassetinho que tinha umas 3 músicas, falando assim, olha, tem um projeto aí com um jornalista, amigo meu, dá uma escutada nessas músicas aí, vê o que você acha, né? Eu nem escutei, eu tava preocupado com outras coisas, fazer festa, etc, né? E a coisa foi indo, até que eu vi que a balada tava ficando meio pesada, madrugada direto, aquela coisa de festa demais, ressaca, né? E numa dessas ressacas eu pensei bem, falei assim, puxa vida, tô precisando de uma coisa que funcione, né? Porque, pô, legal, a May é legal, as outras bandas que eu tinha e tal, mas era um monte de chave de cadeia, e a May também era um estilo meio free demais, né? Tanto é que depois ela veio a fazer coisas que não pertencem ao mainstream, né? Foi fazer uma coisa mais alternativa, né? E eu fui escutar o cassete do RPM e chapei. Na verdade não era o RPM ainda, era a dupla Paulo Ricardo e Luiz Schiavon. Tinha algumas coisas de guitarra com o Guto Maria Alva, que é um cara legal, mas não era do jeito que ficou. Quando eu botei o som de guitarra, quando eu escutei, eu pensei comigo, eu falei assim, puta, esse som que incluía coisas do Yes, Genesis, Pink Floyd, que eu amava, com a minha guitarra vai arrebentar. E não deu outra, a gente se encontrou, e no primeiro ensaio, no quarto do Júnior, que foi o primeiro baterista aqui no Lago de Pinheiros, quando a gente plugou e saiu tocando, a gente dava risada. Não acabava a música, a gente dava risada, antevendo o sucesso que a gente iria fazer. E rapidamente a gente se tornou bem visto, famoso no circuito underground de São Paulo, no Satano, Tifon, Pool, Raio Laser, as danceterias, né? E a banda foi crescendo, e rapidamente, acho que uns 6 meses, 1 ano, a gente assinou um contrato com a CBS, e eles queriam que a gente fizesse um compacto, ou que a música entrasse num pau de sebo, né, que era uma coletânea, né? E foi o que aconteceu, na verdade. Mas a gente, o Luiz, que tem uma cabeça mais... conhece mais a coisa dos meandros do negócio, dos negócios, na época ele já pensou e falou assim, não, vamos pegar o Maluli, que era o cara que estava conversando com a gente, o Mainar e o Tomás Munhoz, que era o presidente, figuraça, e fizeram uma pressão para que o RPM gravasse o álbum full, o álbum cheio, né? Nesse meio tempo, a BMG, ou a EMI, eu não lembro, era o Tadeu, era um outro pessoal, uma outra gravadora, recebeu a demo, também foi no ensaio, e gostou muito do nosso trabalho, e ficaram as duas gravadoras, e o Tomás Munhoz falou assim, pô, bicho, mas peraí, a gente já tinha fechado, tava tudo certo. E o Paulo, essa história é famosa, o Paulo, por telefone, sem saber o que falar pro cara, falou assim, não, mas os caras adiantaram dinheiro pra gente. Aí o Tomás falou, pô, mas quanto dinheiro, né? E o Paulo não sabia se ele falava, puta, o que eu falo, 1.000, 5.000, 10, 15, 50, ele mandou lá, 5.000. Aí o Tomás falou, mas isso é dinheiro de pinga, Paulo, vem pra cá, pro Rio, vamos fechar esse negócio. Nós fechamos então com a CBS, Rádio Pirata ao vivo. Esse tocou todas, inclusive uma instrumental chamada Naja, acredite se quiser. Um dia eu lembro disso, eu estava ouvindo rádio, cheguei no meu carro, tinha um Monza branco que eu tinha comprado com a grana do RPM, entrei no carro, liguei o rádio e estava tocando assim, em 7 estações era RPM, devia ter umas 15 estações, 7 estavam tocando RPM, inclusive uma instrumental Naja, que era um negócio assim, era bizarro até, né?
primeira formação do Zero, em 1983, era uma formação de 2 guitarras e era uma banda numa linha assim pós-punk, né? Era um som mais cru, embora muito elaborado em termos harmônicos e os arranjos, né? Era uma banda de muita consistência. Nos anos 80 tinha essa rivalidade, né, entre o som de São Paulo e o som do Rio, né? As pessoas de São Paulo se levavam muito a sério. Eu sou carioca, mas eu morava em São Paulo. O Zero é uma banda paulistana, mas as pessoas se levavam muito a sério, né? E o Rio de Janeiro não, era uma coisa que os paulistas chamavam de gaiatos, né? Eles faziam aquelas letras de Anã Paraguaia, de taca a mãe pra ver se quica, choveu no meu chip, enfim, era troca de bermuda, que eu quero você sério, eu uso óculos, né? Isso daí não era visto como uma reserva pelo pessoal do rock paulista. Até começarem a surgir bandas como Ojeriza, Uns e Outros, Picassos Falsos, que aí já tinham um texto que São Paulo considerava dentro do mesmo viés, né? Eu vejo muitos documentários sobre rock dos anos 80 e nenhum dos nossos colegas e jornalistas e críticos da época jamais cita o Zero, né? E assim, no primeiro momento eu ficava incomodado com isso. Eu falava, pô, mas será que o nosso som então era tão inexpressivo dentro dessa circunstância, entendeu? E aí um dia acendeu a luz e falei, não, cara, porque as pessoas têm dificuldade em enxergar o Zero naquela época, porque nosso som era diferente. Eu não vou dizer se melhor, se pior, se mais à frente, se mais atrás, mas o nosso som era um som diferente de tudo que estava rolando ali. Sobre as bandas de hard rock aqui no Brasil, esse é um estilo dentro do rock pesado que nunca teve um grande nome na cena, uma banda que se destacou assim, tanto na venda de disco como em shows. Mas eu me lembro que esse tipo de banda começou a surgir no Brasil em meados dos anos 80, entre os anos de 84 a 85. Eu me lembro, Salário Mínimo foi uma das primeiras que começou a usar um visual daquelas bandas de hard rock de fora. Quando tocarem os sinos dos céus para as portas se abrirem, hão de encavar o reino eterno em sua missão cumpriu. Logo depois veio Platina, Chave de Sol. Eu me lembro também da primeira banda que tinha integrantes mulheres aqui no Brasil, uma banda que eu acompanhei muito, de grandes amigas e amigos, que foi o Ozone. Uma banda que foi assim, né, chocou um pouco, foi o Proteus, do Ciro Bottini. Que a primeiro show deles, eles tocaram no Mambembe, abrindo pro Viper, eu estava presente lá, ano de 86, 87. Eu me lembro também do Yahoo, que eu não posso considerar aquilo como hard rock, mas o Yahoo, ele pegava as músicas os grandes sucessos de baladas das bandas de hard rock e traduzia em português. O Anjos da Noite foi uma banda do Marco, que também quis trilhar o caminho paralelo saindo do underground, indo para programas de auditório. Blackjack, lá em Santo Amaro, foi uma casa que começou a reunir, assim, entre aspas, a elite do rock and roll aqui no Brasil, né? Era uma casa que tinha um espaço para que as bandas pudessem tocar, e dentro disso eles começaram a trazer essas bandas que eu citei a fazerem shows. Começou a aparecer as bandas cover. Na época eu me lembro bastante de Guns N' Roses, Metallica, Skid Row, todas essas bandas fazendo cover no Blackjack. Aí depois, no meados dos anos 90, começou a vir Manifesto, tiveram outros clubes de rock aqui, e não pode deixar de falar da Led Slay, né, e da Fofinho, que são já dinossauros nesse meio. São casas que até hoje fazem seus bailes de rock com especiais de banda, uma coisa assim bem cultuada e interessante para nós que gostamos de rock. Durante os anos 80, a gente tomou conta da rádio, né? A gente, como diz o traje, a gente invadiu a praia, né?
E a gente passou a ser o chique. O rock gaúcho dos anos 80, que é a época gloriosa do rock gaúcho, quando veio praticamente todas as bandas importantes e até hoje são talvez as maiores bandas do rock gaúcho. Eu vou dizer Garotos da Rua, vou dizer TNT, Cascaveletes. Naquela mesma época teve os Engenheiros e uma que eu amava, que era o The Fala. A partir dos 8 anos eu fui morar em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, e vivi minha adolescência lá, quer dizer, bem no momento em que começa a se interessar por rock, começa a conhecer os cabeludos da área, começa a se interessar pela vida do roqueiro, enfim, é a hora que tu quer montar uma banda e começa vendo shows. Mas uma banda, um dia, caiu nas minhas mãos o disco It's Fucking Boring to Death do The Fala, que o meu irmão tinha ido nas lojas americanas e disse que tinha só um disco lá num cantinho e ele trouxe pra casa porque ele nem sabia quem era, mas o atendente lá, o cara que vendia os discos, ele falou: tu que é gaúcho aí, tô com um disco de uma banda gaúcha aqui, acabou de lançar aí. Quando pintou aquelas coisas tipo Living Colour, Red Hot, Faith No More, que diziam que era o tal do funk metal, eu não me surpreendi muito com aquilo. Todo mundo ficou surpreso porque era um som super diferente, e é mesmo, foi uma boa fase ali. Eu já tinha escutado aquilo com o The Fala, velho, que era uma banda brasileira e gaúcha, uns 2 anos antes de tudo aquilo. Então aquilo não foi surpresa pra mim, porque eu já conhecia o The Fala. Meu pai escrevia no jornal O Nacional, que era um jornal que tem em Passo Fundo até hoje, e ele escrevia sobre esporte e sobre música, olha que coisa doida. E um dia ele chegou em casa com um disco dos Replicantes, que pra mim é a principal banda punk que tem, não do Rio Grande do Sul, do Brasil, principalmente os 3 primeiros discos, né? E foi um troço absurdo, cara, porque eu e meu irmão já ficava pulando com discos do Clash e dos Pistols, e apareceu uma banda gaúcha tocando aquele punk direto, rock cru, com aquele tipo de letra, com todo aquele conceito perfeito de uma banda punk, e ser de Porto Alegre, saca, velho? Eu fiquei chapado com aquilo. A reação minha, e quando eu ouvi pela primeira vez Surfista Calhorda na rádio, e um pouco antes do meu pai chegar com esse disco, e quando ele chegou com o disco, a minha reação também foi absurda. E é um disco que... O Futuro é Vortex é um disco que é de cabeceira pra mim até hoje, velho. Eu tenho lá ele da época originalzinho. O primeiro artista que me fez prestar atenção em letra cantada em português foi Raul. Se existe algum artista que pode ter sido a pedra fundamental da contestação verbal do rock brasileiro, esse cara se chama Raul Seixas. Ele inseriu malícia, sarcasmo, pertinência, inteligência, né? Naquele momento na música brasileira. Tocar com ele foi uma surpresa total, porque eu assisti vários shows dele com os Panteras, que era a banda que tocava com ele em Salvador. Eu tava lá na fila do gargarejo em quase todos os shows. Mas sem vontade de entrar. Comigo ele fez 50 shows, nós fizemos 50 shows juntos. Foi uma turnê inesquecível sobre vários aspectos. E o álbum que eu acho que é o grande legado que nós deixamos, que é o Panela do Diabo. Eu conheci a mais bela vingança. O que nós tínhamos para dizer juntos tá no Panela do Diabo. Se você ouvir, você vai entender. É exatamente aquilo ali que nós tínhamos para dizer. E hoje, 20 e tantos anos depois, você ouve o Panela do Diabo e você vê que é um disco que poderia ter sido feito a semana passada. E acredito também que essa geração dos anos 80 não se reproduz, porque, primeiro, né, o nosso lazer era música, praticamente, né, porque você não tinha TV a cabo, você não tinha videocassete,
quer dizer, videocassete estava ainda incipiente, né? Então, quer dizer, a molecada que cresceu nos anos 70 era música, 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 disco, disco, disco. Então, assim, eu não vejo como isso se reproduz. Fora isso, a gente tinha também, né, o hábito da leitura, que é uma coisa que não existe hoje em dia mais, né? E eu acho que o rock and roll nacional teve o apoio da mídia enquanto o Cazuza esteve vivo, né? Depois que ele faleceu, eu acho que muito, né? A próxima novela já foi sertanejo, já entrou pagode, já acabou tudo. Então acho que tem muito a ver, né? Essa participação aí, né? E esse apoio, essa volta repentina do Brasil para o rock and roll, né? Então acho que tem a ver também essa coisa do Cazuza e da participação aí da mídia toda, né, apoiando, né?